Boa noite, aqui é Dr. Marcos Gregório com edição urgente do Plantão Pátria, nesta segunda-feira, 16 de março. A bomba que explode neste momento em Brasília pode ser a maior da história do Supremo Tribunal Federal. O material completo das delações do Banco Master chegou hoje nas mãos do ministro André Mendonça, relator do caso. Fontes revelam que Mendonça estaria recebendo ameaças veladas e diretas de poderosos que serão expostos nas colaborações premiadas de Daniel Vorcaro. Momento decisivo para o Brasil. Ministro enfrenta pressão sem precedentes. Vamos aos fatos gravíssimos. A investigação aponta que nesta segunda-feira, 16 de março, o gabinete do ministro André Mendonça recebeu oficialmente o material preliminar das negociações de delação premiada de Daniel Vorcaro. O material obtido revela que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República entregaram um dossiê com mais de 200 páginas, contendo a proposta inicial de colaboração. A análise demonstra que Vorcaro teria contratado o criminalista José Luiz de Oliveira Lima, especialista em delações premiadas. Os registros indicam que a troca de advogado ocorreu imediatamente após o STF manter a prisão na sexta-feira, 13 de março. O levantamento mostra que André Mendonça teria um papel absolutamente central nas negociações, porque, como relator do caso, tem o poder de homologar ou rejeitar o acordo de delação. A perícia confirma que, diferentemente de casos normais, Mendonça poderia aprovar a colaboração premiada, mesmo que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresente parecer contrário. Os especialistas revelam que essa dinâmica incomum já vem sendo adotada desde que Mendonça assumiu a relatoria do inquérito. Além disso, a interlocução direta entre o gabinete do ministro e os delegados da Polícia Federal teria reduzido o papel da PGR no andamento das investigações. Os documentos comprovam que o conteúdo preliminar da delação de Vorcaro seria absolutamente explosivo, atingindo autoridades dos três poderes. Os investigadores afirmam que o banqueiro teria em seu poder provas documentais sobre esquemas de corrupção envolvendo ministros do STF, senadores, deputados e membros do governo. Os delegados revelam que a lista de alvos incluiria nomes da mais alta cúpula do poder brasileiro. Em razão disso, desde que a notícia sobre a possível delação vazou no final de semana passado, Brasília entrou em pânico absoluto. Somando-se a isso, dezenas de autoridades que mantiveram contato com Vorcaro estariam desesperadas tentando antecipar o conteúdo das revelações para preparar suas defesas. As autoridades confirmam que André Mendonça tomou uma decisão estratégica na segunda-feira, 10 de março, que criou as condições para a delação avançar. A equipe técnica aponta que o ministro autorizou que Vorcaro se reunisse com seus advogados na Penitenciária Federal de Brasília, sem qualquer tipo de monitoramento ou gravação. A análise pericial demonstra que as conversas poderiam ocorrer diariamente sem agendamento prévio e com acesso integral à documentação do processo. Como resultado, essa privacidade permitiu que a defesa discutisse livremente a estratégia de colaboração premiada. Diante disso, os especialistas em direito penal avaliam que, sem essa garantia de confidencialidade, seria praticamente impossível negociar uma delação dessa magnitude, porque Vorcaro jamais revelaria informações sensíveis sob o risco de vazamento antes do acordo estar fechado. O relatório oficial indica que o voto de André Mendonça na sexta-feira, 13 de março, mantendo a prisão de Vorcaro, revelou informações gravíssimas sobre a organização criminosa comandada pelo banqueiro. A análise técnica demonstra que Mendonça classificou o esquema como uma perigosa organização criminosa armada. O material obtido revela que o ministro citou explicitamente a existência de milicianos, hackers e membros que acessavam ilegalmente os sistemas da Polícia Federal e do Ministério Público. Os investigadores afirmam que o grupo chamado A Turma seria composto por até 6 pessoas, segundo Mendonça. Somando-se a isso, o líder do núcleo violento seria Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário, que significa matador de aluguel. Para piorar a situação, Mourão foi preso na terceira fase da operação e tentou suicídio na carceragem da Polícia Federal em Belo Horizonte dias depois, demonstrando o desespero absoluto. A documentação obtida comprova que as ameaças reveladas por Mendonça em seu voto não seriam ilações, como alega a defesa, mas fatos comprovados por mensagens encontradas nos celulares de Vorcaro. A perícia confirma que a perícia técnica analisou 8 aparelhos celulares do banqueiro contendo milhares de conversas comprometedoras. Os especialistas revelam que Vorcaro teria ordenado ameaças contra o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Em contrapartida, as mensagens também revelam que um ex-capitão do barco de Vorcaro foi ameaçado de morte por 7 milicianos,
que disseram que matariam não apenas ele, mas toda a sua família. Enquanto isso, Mendonça citou um diálogo em que Vorcaro sugere incluir um policial federal no grupo dos milicianos, porque polícia às vezes não vai intimidar tanto. Diferentemente de crimes financeiros comuns, o caso Master envolve violência real praticada por uma organização armada a serviço do banqueiro que age como chefe de uma verdadeira máfia brasileira. A investigação aponta que desde que o material preliminar da delação chegou ao gabinete de Mendonça, nesta segunda-feira, 16 de março, o ministro teria começado a receber pressões intensas de todos os lados. Os delegados revelam que parlamentares do Centrão teriam feito contatos discretos com assessores de Mendonça tentando sondar o conteúdo das revelações. As autoridades confirmam que alguns desses parlamentares estariam desesperados porque sabem que aparecem nas mensagens de Vorcaro. Além disso, fontes dentro do STF revelam que até mesmo colegas ministros teriam feito comentários velados sobre os riscos institucionais de uma delação muito ampla. Não bastasse isso, empresários bilionários que fizeram negócios com Vorcaro estariam contratando escritórios de advocacia de elite para se preparar para as possíveis denúncias. Enquanto isso, um clima de terror tomou conta de Brasília porque ninguém sabe exatamente quem será exposto, mas todos sabem que a lista de alvos é extensa e inclui gente poderosíssima da política e do judiciário brasileiro. O material obtido revela que as ameaças contra André Mendonça não seriam apenas veladas, mas em alguns casos teriam assumido um caráter direto e intimidador. Os investigadores afirmam que pessoas ligadas a autoridades que serão expostas na delação teriam feito contatos com intermediários sugerindo que Mendonça pense bem nas consequências de homologar o acordo. A equipe técnica aponta que essas mensagens foram interpretadas pelo gabinete do ministro como ameaças mal disfarçadas. A análise pericial demonstra que em um caso específico teria havido a sugestão de que o próprio Mendonça poderia ser investigado por suposta parcialidade caso aprovasse a delação. Como resultado, a tentativa de intimidação através da ameaça de abrir inquérito contra o relator seria uma estratégia desesperada para fazer Mendonça recuar. Diferentemente do que esperavam os intimidadores, fontes próximas ao ministro afirmam que ele estaria mais determinado que nunca a conduzir a investigação até o fim, sem se curvar às pressões políticas. Simultaneamente, Mendonça teria pedido reforço na segurança pessoal e de sua família, após a avaliação de que as ameaças poderiam não ser apenas retóricas. Neste ínterim, a coragem do ministro em enfrentar os poderosos estaria sendo testada no momento mais crítico de sua carreira no Supremo Tribunal Federal. Os documentos comprovam que a teia de conexões de Vorcaro com autoridades dos três poderes seria ainda mais ampla do que se imaginava inicialmente. A perícia confirma que a pesquisa Genial Quest, divulgada na semana passada, mostrou que a desconfiança no STF atingiu o maior nível da história. Os especialistas revelam que 38% dos entrevistados disseram que evitarão votar em candidatos envolvidos no escândalo do Banco Master. Em contrapartida, a maioria dos entrevistados acha importante votar em um senador comprometido a votar o impeachment de ministro do STF envolvido no caso. Enquanto isso, as consequências eleitorais do escândalo já são visíveis com candidatos tentando se distanciar de qualquer ligação com Vorcaro. Solicitamos que compartilhem amplamente este conteúdo em todos os grupos e redes sociais. A comunidade brasileira precisa conhecer a verdade sobre as ameaças que um ministro do STF está recebendo por fazer seu trabalho investigando poderosos. A informação deve circular rapidamente para que a sociedade tome conhecimento desta tentativa de intimidação judicial gravíssima. Divulguem urgentemente para que o povo brasileiro saiba o que está acontecendo nos bastidores do poder antes que seja tarde demais. Inscrevam-se no Plantão Pátria e ativem as notificações. A investigação aponta que o prazo para Mendonça decidir sobre a homologação da delação seria extremamente apertado, criando uma pressão adicional sobre o ministro. Os delegados revelam que Vorcaro e seus advogados querem o acordo formalizado ainda em março para garantir os benefícios máximos. As autoridades confirmam que cada dia que passa preso aumenta o incentivo do banqueiro para colaborar, revelando absolutamente tudo o que sabe. A equipe técnica aponta que a estratégia da defesa seria entregar informações em etapas, começando com revelações menos sensíveis para ganhar a confiança dos investigadores. A análise pericial demonstra que o conteúdo completo da delação incluiria documentos bancários, gravações de áudio de reuniões secretas
e até vídeos comprometedores de autoridades. Como resultado, o material seria suficiente para derrubar dezenas de carreiras políticas e judiciais. Diante disso, a tentativa de barrar a delação através de ameaças a Mendonça seria o último recurso desesperado de quem sabe que será exposto. Por essa razão, os próximos dias serão absolutamente decisivos, porque Mendonça precisará escolher entre ceder às pressões e proteger os poderosos, ou ter a coragem de aprovar a delação mesmo sabendo que será atacado violentamente por fazer isso. O material obtido revela que, além de Vorcaro, outros investigados do caso Master também estariam sinalizando a possibilidade de fazer delação, criando um efeito dominó. Os investigadores afirmam que Fabiano Zete, o cunhado de Vorcaro e operador financeiro do esquema, teria conversado com advogados sobre colaboração. A equipe técnica aponta que a CPMI do INSS aprovou a convocação de Zettel e de Marta Graef, ex-noiva de Vorcaro, para prestarem depoimento. A análise pericial demonstra que, caso múltiplas delações sejam formalizadas, o cerco se fecharia completamente sobre as autoridades envolvidas. Somando-se a isso, as revelações cruzadas de diferentes delatores dificultariam a contestação das informações. Para piorar a situação, Vorcaro guardava uma documentação meticulosa de todos os contatos e transações com políticos e autoridades. Enquanto isso, alguns dos 8 celulares apreendidos continham backup completo de conversas que Vorcaro acreditava ter apagado. Solicitamos que se inscrevam no Plantão Pátria. Ativem todas as notificações. Tornem-se membros do canal. Escrevam nos comentários de qual cidade vocês são e como está a situação dos preços na região. O diesel aumentou quanto? Os alimentos ficaram mais caros? O gás de cozinha subiu? Queremos mapear a realidade em todo o Brasil para mostrar que, enquanto o povo passa necessidade, políticos e juízes corruptos faziam negócios milionários com banqueiro criminoso. Participem comentando urgentemente. A documentação obtida comprova que o esquema revelado por Mendonça em seu voto seria apenas a ponta do iceberg do império criminoso de Vorcaro. A perícia confirma que as investigações apontam fraudes de 12,2 bilhões de reais na venda de carteira de crédito podre ao Banco de Brasília. Os especialistas revelam que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, teria mantido conversas com Vorcaro durante a tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB. Em contrapartida, a operação de compra foi barrada pelo Banco Central em setembro de 2025, após a descoberta das fraudes. Enquanto isso, Ibanez agora tenta cobrir o prejuízo de 6,6 bilhões do BRB, colocando imóveis do DF como garantia de empréstimos. Diferentemente do que alegava ser um investimento legítimo, a compra do Master seria um esquema para lavar dinheiro através de um banco público. Simultaneamente, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega teria prestado consultoria a Vorcaro em temas ligados ao banco, segundo as investigações. Neste ínterim, a rede de conexões políticas do banqueiro alcançava os mais altos escalões do poder, incluindo ministros, governadores e parlamentares de diversos partidos. Por essa razão, a delação completa causaria uma devastação política em escala nacional. A investigação aponta que Mendonça teria se tornado o alvo preferencial de ataques orquestrados nas redes sociais, desde que assumiu a relatoria do caso Banco Master. Os delegados revelam que perfis coordenados teriam iniciado uma campanha difamatória, tentando desqualificar o ministro. As autoridades confirmam que a estratégia seria criar a narrativa de que Mendonça age por motivação política e não técnica. A equipe técnica aponta que alguns dos ataques viriam de contas ligadas a assessores de autoridades que serão expostas na delação. A análise pericial demonstra que a campanha de desmoralização seria parte da tentativa de intimidação para fazer Mendonça recuar. Como resultado, um clima de guerra de informações tomou conta das redes com disputas sobre a credibilidade do ministro. Diferentemente de magistrados que se curvam às pressões, Mendonça teria um histórico de firmeza em casos polêmicos desde o tempo como advogado-geral da União no governo Bolsonaro. Simultaneamente, a indicação de Mendonça ao STF por Bolsonaro agora é usada contra ele com acusações de que age para proteger aliados do ex-presidente. Neste ínterim, a ironia é que Mendonça investiga justamente um esquema que envolvia políticos de todos os espectros ideológicos, incluindo tanto petistas quanto bolsonaristas. Por essa razão, a tentativa de enquadrar a investigação em uma narrativa política esquerda versus direita seria uma estratégia para confundir a população e proteger os verdadeiros culpados que não têm ideologia, mas apenas ganância.
O material obtido revela que a decisão de Mendonça de permitir conversas sem monitoramento entre Vorcaro e advogados teria sido criticada por alguns setores como favorecimento ao banqueiro. Os investigadores afirmam, porém, que a medida era necessária para garantir o direito constitucional à defesa. A equipe técnica aponta que qualquer delação negociada sem privacidade poderia ser posteriormente anulada por vícios processuais. A análise pericial demonstra que Mendonça estaria agindo com extrema cautela técnica para evitar que procedimentos irregulares contaminem as provas. Somando-se a isso, a decisão também criou um ambiente seguro para que Vorcaro avaliasse verdadeiramente se quer colaborar sem a pressão de terceiros. Para piorar a situação de quem será delatado, o conforto dado ao banqueiro para decidir livremente só aumenta as chances de que ele realmente feche um acordo completo. Enquanto isso, os críticos de Mendonça que reclamam da decisão, na verdade, estariam preocupados exatamente com isso, que a privacidade facilite a delação. Diferentemente do que alegam, não há favorecimento, mas sim o cumprimento rigoroso das garantias processuais. Simultaneamente, Mendonça sabe que qualquer erro procedimental será usado para tentar anular todo o processo. Neste ínterim, a prudência técnica do ministro demonstra que ele está construindo um caso à prova de recursos e manobras jurídicas. Por essa razão, as futuras tentativas de invalidar as delações alegando vícios processuais já estão sendo antecipadas e neutralizadas pela condução cuidadosa de Mendonça. Os documentos comprovam que o ambiente de terror em Brasília seria resultado direto do histórico de delações anteriores, que derrubaram governos e mandaram dezenas de políticos para a cadeia. A perícia confirma que a Operação Lava Jato traumatizou profundamente a classe política brasileira. Os especialistas revelam que a memória de como as delações de empreiteiros e executivos expuseram todo o esquema de corrupção estaria assombrando quem fez negócios com Vorcaro. Em contrapartida, diferentemente da Lava Jato, que focou principalmente em petistas e empreiteiros, o caso Master alcança um espectro muito mais amplo do poder. Enquanto isso, a rede de contatos de Vorcaro incluía literalmente todos os partidos e ideologias. Diferentemente de esquemas anteriores restritos a determinados grupos, o Banco Master era um verdadeiro balcão de negócios que atendia qualquer um disposto a pagar. Simultaneamente, a imparcialidade criminosa de Vorcaro, que fazia negócios sem distinção política, agora se volta contra seus antigos parceiros. Neste ínterim, ninguém pode alegar perseguição ideológica, porque o esquema era rigorosamente apartidário. Por essa razão, a defesa baseada em narrativa de perseguição política não funcionará. Face às revelações, a única esperança dos envolvidos seria impedir completamente que a delação seja homologada através da intimidação massiva a Mendonça. Diante disso, as pressões sem precedentes que o ministro enfrenta neste momento demonstram o desespero absoluto de quem sabe que não tem argumentos jurídicos para se salvar. A investigação aponta que o papel de André Mendonça como relator único com poder de decisão sobre a delação seria absolutamente central no desfecho do caso. Os delegados revelam que, ao contrário de processos normais, onde a PGR teria o protagonismo, aqui Mendonça concentra todas as decisões. As autoridades confirmam que a dinâmica estabelecida pelo ministro prevê uma interlocução direta com os delegados da Polícia Federal. A equipe técnica aponta que até mesmo o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, teria sido parcialmente contornado nas investigações. A análise pericial demonstra que a centralização de poder no gabinete de Mendonça seria simultaneamente alvo de críticas e elogios. Como resultado, os críticos alegam que a concentração excessiva violaria os checks and balances do sistema. Diferentemente dessa visão, os defensores argumentam que a agilidade é fundamental em um caso com risco de destruição de provas. Simultaneamente, o fato concreto é que Mendonça pode homologar a delação mesmo contra o parecer de Paulo Gonet da PGR. Neste ínterim, o poder quase absoluto do relator explica por que as ameaças se concentram exclusivamente nele. Por essa razão, quem quer barrar a delação sabe que precisa convencer apenas uma pessoa: André Mendonça. Diante disso, todas as pressões convergem para o gabinete do ministro. Face às revelações, o momento que Mendonça vive agora é provavelmente o mais difícil de sua carreira, porque a decisão que tomar definirá não apenas o futuro do caso, mas também o seu legado como magistrado. Simultaneamente, a escolha entre coragem e conveniência será testada nas próximas horas
quando o material completo da delação estiver sobre sua mesa, exigindo um posicionamento definitivo. O material obtido revela que o contexto político de 2026, com as eleições se aproximando, adiciona uma camada extra de complexidade às decisões de Mendonça sobre a delação. Os investigadores afirmam que revelações explosivas em ano eleitoral teriam o potencial de alterar completamente o cenário da disputa. A equipe técnica aponta que os candidatos envolvidos no escândalo seriam automaticamente inelegíveis ou pelo menos perderiam votos massivamente. A análise pericial demonstra que o timing da delação poderia favorecer ou prejudicar determinados grupos políticos. Somando-se a isso, as acusações de que Mendonça estaria agindo politicamente inevitavelmente surgirão, independente de quando decidir. Para piorar a situação do ministro, qualquer escolha será interpretada através de uma lente política por setores interessados. Enquanto isso, se homologar a delação, agora será acusado de interferir nas eleições. Diferentemente disso, se adiar a decisão, será acusado de proteger os envolvidos até depois do pleito. Simultaneamente, o dilema do relator demonstra a impossibilidade de agradar todos os lados. Neste ínterim, a única saída para Mendonça seria ignorar completamente os cálculos políticos e decidir exclusivamente com base em critérios técnico-jurídicos. Por essa razão, a postura do ministro até agora sugere que é exatamente isso que pretende fazer. Face às revelações, a coragem de enfrentar as consequências políticas de decisões técnicas corretas será a marca distintiva do legado de Mendonça. Diante disso, o Brasil aguarda ansiosamente para ver se terá em Mendonça um magistrado verdadeiramente independente, ou apenas mais um que se curva ao poder. Senhoras e senhores, encerramos esta edição urgente do Plantão Pátria, apresentando as informações gravíssimas sobre a delação do Banco Master que chegou hoje nas mãos de André Mendonça e as ameaças que o ministro enfrenta. Recapitulando os fatos principais desta investigação histórica, o material preliminar da delação de Vorcaro chegou hoje, 16 de março, ao gabinete de Mendonça. O dossiê tem mais de 200 páginas com a proposta de colaboração premiada. Vorcaro trocou para o advogado especialista em delações José Luiz de Oliveira Lima. Mendonça pode homologar o acordo mesmo contra o parecer da PGR. O conteúdo seria explosivo, atingindo autoridades dos três poderes. Mendonça autorizou conversas sem monitoramento, criando o ambiente para a delação. O voto de Mendonça revelou uma organização criminosa armada com milicianos. O Grupo A, turma teria até 6 integrantes comandados pelo sicário. 8 celulares apreendidos contêm milhares de mensagens comprometedoras. As ameaças a jornalistas e ex-funcionários foram comprovadas. Mendonça recebe pressões intensas de parlamentares empresários e até colegas ministros. As ameaças diretas sugerem que o ministro seria investigado se homologar a delação. Mendonça pediu reforço na segurança após a avaliação de riscos reais. A pesquisa mostra ao STF com a pior imagem da história. 38% evitarão candidatos envolvidos no escândalo. As fraudes de 12,2 bilhões no BRB foram confirmadas. Ibanez Rocha conversou com Vorcaro durante a tentativa de compra do Master. Guido Mantega prestou consultoria ao banqueiro. Fabiano Zettel também sinaliza delação. As campanhas nas redes tentam desmoralizar Mendonça. Os próximos dias são absolutamente decisivos para o futuro da investigação. Solicitamos que se inscrevam no Plantão Pátria. Ativem todas as notificações. Tornem-se membros do canal. Compartilhem urgentemente em todos os grupos. Escrevam nos comentários a cidade de vocês e como estão os preços. Acompanhem cada desdobramento. Aqui é Dr. Marcos Gregório desejando boa noite a todos.